Bom, primeiramente, bom dia. Hoje quem vai participar do podcast sou eu, a Fabiana e a Thaís. E o tema escolhido foi Saúde Mental e Pandemia, procura em grande massa por trabalhos terapêuticos pós-isolamento e as implicações dos tratamentos com não profissionais. Confesso que falar sobre a pandemia não é um tema muito fácil, porque a gente ainda meio que está nesse contexto, nós não sabemos as consequências a longo prazo do que vai acontecer, do isolamento, das perdas e de tudo o que aconteceu, das notícias e todo o contexto, principalmente aqui no Brasil que a gente vive. E eu creio que a saúde mental foi um dos principais temas durante a pandemia e ainda está sendo. No início a gente tinha aquela incerteza de quanto tempo que duraria a pandemia, se seriam só as 2 semanas de isolamento, e acabou que foi se prolongando. A gente tinha essa incerteza, não tínhamos vacina, então todo esse contexto eu acho que colaborou para a piora da saúde mental em inúmeros casos. E por ser um contexto totalmente diferente do que a gente já tinha vivido e que não estava previsto, chegou assim de surpresa, eu acho que contribuiu bastante pro sofrimento, tanto na questão do isolamento social, na questão das perdas e inúmeras outras formas de sofrimento que a gente viu e presenciou durante a pandemia. Então esse contexto de incerteza, de perder pessoas, do isolamento, que eu acho que contribui bastante para a piora da saúde mental. Também da questão política, que a gente não vai entrar tanto assim, mas agrava com certeza. Então a gente se viu num contexto totalmente novo, diferente, onde ninguém tinha uma experiência de ter passado por isso e saber mais ou menos como lidar. E muitos relatos de piora de saúde mental, na ansiedade, depressão e os outros transtornos. Também, não só na saúde mental, mas como na saúde física. Como a gente sabe, uma afeta a outra se a gente não se cuidar. As pessoas não estavam dormindo bem. Então, tudo contribuiu para para essa piora da saúde mental. E se para as pessoas que já fizeram, que já praticavam a terapia ou a psicoterapia já foi difícil, a gente tem uma imensidade de pessoas que não praticavam e que se depararam com suas angústias, com a ansiedade, com essa incerteza, e tiveram que lidar com tudo isso, ou não digo sozinhas, mas em casa, sem o contato com outras pessoas, sempre no mesmo ambiente, ou por redes sociais, que a gente sabe que não é a mesma coisa, mas ali no início conseguiu suprir um pouco a falta dessa interação social e tudo mais. E a partir desse boom, assim, dessa bomba que a gente recebeu, e depois de 1 ano, eu acho que foi mais ou menos nessa faixa, assim, depois que passou 1 ano e as pessoas viram que o que já tinha acontecido, o que elas tinham passado e o que a gente tinha para passar ainda de tempo, sabe? Dessa previsão, assim, que não iam melhorar as coisas tão rápido. E aliado talvez com um desespero de não saber o que estava acontecendo, de não se reconhecer mais, de estar num ciclo vicioso, as pessoas começaram a procurar ajuda, tanto pela psicoterapia quanto pela terapia. Porém, a gente ainda sabe que tem muito preconceito com a psicoterapia, enfim. E aliado também com as pessoas não saberem da diferença entre a psicoterapia e a terapia, acaba que tudo que gerou para uma esfera desse desespero, assim, de procurar as coisas que, isso aqui vai me ajudar, e às vezes nem pesquisar antes um pouco para saber sobre o que quais são os métodos, se é realmente eficiente, se tem um conselho por trás. E essa falta de regulamentação por trás da terapia traz um cenário muito ambíguo, assim, porque pode funcionar para algumas pessoas, mas para outras pode piorar o que já estava ruim e acarretar em outras coisas piores ainda. E às vezes a pessoa nem sabe
que é por causa da forma que está sendo conduzida, que é por causa do terapeuta em si, e essa questão pode piorar muito a saúde mental do paciente. E, então, concluindo tudo isso, eu creio que a pandemia vai marcar a psicologia, talvez até dividindo entre psicologia pré-pandemia e psicologia pós-pandemia, porque ela afetou todas as gerações, então os adultos, os idosos, os adolescentes, as crianças e até as pessoas que nasceram, os nenéns que nasceram na pandemia. É todo um novo contexto, pelas disfunções que foram aparecendo, que eu creio que logo a gente vai ter o parecer disso, tipo, não só pelo isolamento e por tudo que aconteceu, até pelo próprio vírus. Então, creio que a psicologia vai ter muito o que estudar daqui para frente e teremos trabalho. Oi pessoal, meu nome é Thaís Helena, curso o primeiro semestre de Psicologia na Univale e tô aqui para falar sobre saúde mental e pandemia junto com o Gabriel e com a Fabiana. A procura em grande massa por trabalhos terapêuticos, sendo mais exato. A gente tem visto um aumento de procura por psiquiatra de pessoas com sofrimento, pessoas com angústia, entre outros. E provavelmente não é só por causa do confinamento em si, mas de um todo que a gente está vivendo, um conjunto, um todo. É um confinamento, claro, o confinamento, a incerteza, a crise econômica, o desemprego, o medo do vírus. E nesse conjunto de angústia e de tensão, o estresse de todo mundo sobe. E nesse predomínio de emoções negativas, as pessoas têm mais chance de adoecer. Eu tava vendo um vídeo de um psiquiatra que fala sobre efeitos da pandemia na saúde mental, em que ele comenta sobre transtornos e doenças que mais apareceram e fala sobre a gente conseguir criar mecanismos de defesa para que a gente não caia nesses quadros. Mas claro, também momentos, pessoas vulneráveis, momentos da vida, e entre outros. E nesse mecanismo de defesa, a gente precisa saber a situação real que a gente está passando. A gente precisa elaborar uma tentativa de sair disso e sustentar essa elaboração. E como que a gente vai trazer isso para o nosso cotidiano? A primeira coisa é ter informações seguras e de confiança. Como assim? Sobre a vacina. O que está acontecendo com a vacina, qual passo que a gente está, ano novo, o que vai acontecer? Sei que tá longe ainda. Sei o que vai acontecer. A gente vai sair, como é que vai ser ano que vem. É bom a gente estar sabendo do presente pra gente também saber como é que vai ser o nosso futuro. Segunda coisa, a manutenção do cotidiano. A gente conseguir dormir ali 7, 8 horas, hidratar, exercício físico, ler um livro, trazer um pouco de cultura e continuar esse nosso cotidiano. E também, a gente também precisa ver o nosso limite, saber o nosso limite e conseguir o potencial de enfrentamento de uma crise. Eu gostei do vídeo, gostei bastante do vídeo, porque ele traz todos esses mecanismos de defesa, porque normalmente em vídeos a gente só vê o que a saúde e a pandemia trouxeram para nós. E nesse vídeo ele traz esses mecanismos de defesa. E aí, gente, aqui é a Fabiana. Eu estou cursando o primeiro período de psicologia, quer dizer, quase finalizando o primeiro semestre na Univale. Enfim, como meus amigos já haviam abordado, eu vou continuar falando sobre o tema. Bom, vamos lá. Desde o início, dos nossos estudos dentro do curso, a gente aprende que com a psicologia que não estuda-se somente a mente do ser, mas sim ele por inteiro, o corpo, mente, alma, sentimentos, emoções, contextos, culturas, é um combo envolvido, E a gente aprende que para entender o problema de alguém, a gente deve olhar para o contexto histórico, sociocultural e verificar quais são os zeitgeistes da época, o que ele está passando naquele momento, porque cada fato ocorrido, tanto individual quanto no coletivo, influencia diretamente, totalmente na vida de um ser humano. E em 2020 tivemos um início de uma pandemia aí, por conta do vírus Covid-19, e foi um momento muito delicado e complicado,
começou com isolamento e lockdown. Eu lembro até hoje de eu indo para a escola, eles mandando ir para casa. A gente foi pensando que ia ser só 15 dias e bem no fim estamos até hoje em pandemia. E agora dando um pouquinho sobre o meu relato, era o último ano da escola, era ano de vestibular e decisão de faculdade, essas coisas, pressão, né? E tudo mais. E eu lembro o quanto isso mexeu comigo. Aula online é um trauma até hoje, e tudo que for online já não vem um sentimento bom. Eu lembro que a gente falou bastante no semestre sobre traumas, principalmente com o professor Gustavo, e a gente sabe que é algo muito mais complicado do que a gente imagina. E imagina só, pandemia, isolamento, sem sair, sem ter o contato externo e humano, com estranhos ou com pessoas que gostem muito. Imagina o quanto isso afetou e mexeu, né, a saúde mental, o quanto mexeu com a cabeça da sociedade. Fora vários outros acontecimentos que a gente pode acrescentar aí, como vidas perdidas, discussão forte sobre política que teve, que foi algo que dividiu muito opiniões, revoltas por um governo que talvez não deu tanta atenção a essa pandemia, que é uma coisa grave, né? Não dá para entrar muito a fundo sobre política porque é um assunto delicado e complexo e o nosso foco não é esse. É pouco tempo para muito assunto, então vamos prosseguir. Se for fazer uma lista das principais coisas que afetaram a saúde mental e os comportamentos humanos, dava para selecionar entre falta de comunicação e contato pessoal, dependência das novas tecnologias, uso de meios digitais como única solução, vidas perdidas, sofrimento pessoal e coletivo e política e divisões de opiniões. A gente costuma falar geralmente sobre as tecnologias, que a gente ficou dependente desse meio digital, das aulas online, mas a gente não pode esquecer de olhar para uma sociedade vulnerável que não tem condições, não tinha, né? E não tem de ter esse meio digital, né? E talvez para essas pessoas a única forma de, de buscar o seu prazer ou fazer algo que dê sentido à vida dela era conversar com as pessoas na rua, ir a eventos públicos, talvez, passar em comércios e falar com as pessoas. A gente que é da área da psicologia, eu acho que não podemos nunca colocar um óculos e fechar os olhos para essas pessoas. A gente tem que entender que a gente mora num país preconceituoso, de extrema desigualdade social, e isso faz toda a diferença e com certeza acarreta muito mais na saúde mental das pessoas. Tanto as pessoas que vivem em vulnerabilidade, tanto as pessoas que se colocam no lugar da outra e sofrem com a dor do outro, né? E ver essas pessoas em situações precárias e às vezes não poder fazer nada, também geram sofrimento. E as consequências que foi gerado a partir disso foi o aumento significativo na procura por atendimentos em serviços de saúde mental, tanto na rede privada e pública, né? Com certeza, filas para atendimentos nas públicas, e aposto que tem pessoas esperando anos e anos até hoje para ter um atendimento e nada, né? Também teve aquelas pessoas que optaram por psicologias alternativas, ou não tinham condições, né? E essas que optaram por psicologias alternativas, a gente fala muito no curso também sobre essas psicologias, que pode ser um problema porque não é um profissional que está atendendo a pessoa com o sofrimento. Talvez seja muito perigoso lidar com a dor do outro sem ter uma base e entender. Primeiro, entender que tem que olhar para a pessoa e tem que olhar para todos os que estão em volta, no que influencia na vida dessa pessoa, o contexto que ela está inserida, o que ela está passando, o que aconteceu na vida dela. Muitas vezes essas pessoas só chegam e falam que tem a cura, que tem algo pronto ali para fazer que vai melhorar a dor.
Mas claro que essas psicologias, muitas vezes elas podem ajudar, mas o problema está no agravamento que pode gerar na situação da pessoa. Porque é muito importante antes estudar o ser e a sociedade em si, né? Tanto no coletivo quanto no individual, estudar sobre o sofrimento e não apenas, às vezes, só fazer um curso rápido de um mês, por exemplo, e já sair aplicando nas pessoas. Isso pode ter ajudado também, mas como pode ter agravado ainda mais a situação em que a pessoa estava. A gente sabe que cada vez mais, com o passar dos anos, a sociedade vai adoecendo por conta do contexto que a gente vive, né? No meio que a gente está inserido, no país que a gente está, e não só no nosso país, mas no mundo todo. Mas dando enfoque ao nosso país, a gente sabe quantos problemas tem e o quanto esses problemas geram o agravamento da saúde mental, começando pela condição de vida, como são tratadas essas pessoas. E atualmente, muitas pessoas costumam generalizar o problema dos outros como se todos passassem pela mesma coisa e fosse igual, ou que talvez seria uma frescura de geração. Mas nós temos que entender que cada indivíduo tem a sua experiência única de vida com todas as situações. Agora, imagina uma pessoa que tem esse pensamento de generalizar os problemas e achar que tem uma solução imediata e única. Imagina ela ser aplicadora dessa psicologia alternativa. O efeito que vai causar na vida da pessoa que está precisando pode acarretar muito lá na frente e piorar a situação da pessoa. E por isso que tem que ter muito cuidado hoje em dia, porque é uma grande implicação isso. A gente tem um fato recente, muito importante, que foi uma conquista para o mundo da psicologia, que foi uma regulamentação que regulamenta o exercício da psicoterapia somente por psicólogos profissionais. Ou seja, precisa passar pela graduação de psicologia, ter a carteirinha CRP, CFP, para atender e aplicar a psicoterapia. Isso é muito importante, porque quem não é do mundo da psicologia, ou não busca saber informações sobre, eu mesma, quando cheguei no curso, eu não sabia que tinha diferença de terapeuta, psicólogo, psicoterapia, só terapia e reiki. Eu achava que sempre eram profissionais que aplicavam esses métodos e tudo mais. Geralmente as pessoas generalizam e acham que é tudo igual, mas não é bem assim. E também as pessoas têm o preconceito, né? Ainda tem muita gente que não busca um psicólogo. É uma área muito recente, né? É uma ciência muito recente e que tem pessoas que têm preconceito ou às vezes têm vergonha de procurar, né? Mas quando souberem a importância que um psicólogo tem na vida de uma pessoa, do quanto uma pessoa precisa desse auxílio, né, de saúde mental, porque não adianta só o corpo funcionar. A mente também precisa de ajuda. O sofrimento humano agrava-se cada vez mais e tem pessoas que não estão ligando para isso. Estão deixando de lado. Às vezes a própria filha ou filho em casa está lá pensando em coisas terríveis e você acha que isso é uma frescura. Então a gente da área fica muito feliz com essa conquista, né? Porque eu acredito que trará uma maior segurança, né? Da saúde mental social, de ser atendida por profissionais. Não criticando aos que fazem de bom gosto, né, e bom senso essas psicologias alternativas, mas a gente sabe que tem muita gente que usa pro lado negativo e pode afetar para sempre a vida de uma pessoa. Cada um tem seu trauma, cada um tem sua experiência e a gente não pode julgar, porque a gente nunca vai saber o que a outra pessoa passa ou sente. Então, por isso é muito importante estudar um período de tempo sobre o que eu preciso saber da pessoa antes de atendê-la, antes de falar sobre a vida dela, antes de abrir as feridas, né?
Acredito que pós-pandemia houve uma grande demanda aos psicólogos e psicólogas e com certeza daqui para frente haverá mais ainda, cada vez mais pessoas procurando. Isso pode ser muito bom, pode ser muito ruim pelo adoecimento da sociedade, mas muito bom também porque está sendo uma profissão valorizada e estão buscando ajuda. E isso é muito bom. E eu espero que a sociedade tenha esse olhar que não pense só em si, olhe para a situação do próximo e sempre tente entender, pelo menos, porque a gente nunca vai saber, né, o que passa e o que sente, mas pelo menos tentar entender ou ajudar, né, falar para buscar ajuda ou indicar pessoas, né, ou às vezes até conversar com a pessoa, às vezes é só isso que ela precisa. Daqui para frente, com certeza teremos bastante trabalho, mas com muito orgulho, pelo menos da minha parte, de poder ajudar, né, a cada pessoa que passar por mim. Então, esse foi o nosso podcast e agradeço a atenção de todos e espero que gostem. E eu espero que daqui 5 anos, quando o professor liberar pra gente ver de novo, lá no final da graduação, eu esteja cada vez melhor com esse pensamento. Tchau!